Olá pessoal, aqui é o pastor Augustus Nicodemos e eu quero falar a respeito de uma questão muito polêmica aqui nesse vídeo, que é a questão da ordenação feminina, ou seja, a consagração de mulheres piedosas para serem pastoras, presbíteras, bispas ou para algum outro cargo de autoridade dentro da igreja. Basicamente falando, os evangélicos seguem duas posições. Primeiro, a chamada igualitarismo, ou seja, Deus criou o homem e a mulher iguais e que, portanto, eles podem, homens e mulheres, assumir posições iguais dentro da igreja. A mulher pode, igual ao homem, ser uma pastora, uma presbítera e assim por diante. A outra posição é a que nós chamamos de complementarismo, que diz que sim, Deus criou o homem e a mulher iguais, mas lhes deu funções diferentes que se complementam. Ao homem, Deus concedeu a liderança e à mulher o apoio e a ajuda como sua auxiliadora idônea. Então, estas são as duas posições. Eu quero aqui falar primeiro dos argumentos que são usados em favor de uma posição e de outra, e depois algumas implicações teológicas, práticas, que nós podemos tirar disso aqui. É bom lembrar a importância da exegese bíblica. Essa questão ela tem que ser definida com base em interpretação bíblica e não simplesmente ao sabor de argumentos sociológicos, culturais, do tipo assim: antigamente a mulher não tinha posição, não tinha lugar de fala, ela não ocupava posição de mando, mas agora a sociedade é outra, o mundo mudou, a mulher hoje é emancipada, ela é presidente de países, é presidente de uma loja, de uma oficina, enfim. Ela hoje ocupa autoridade. Por que na igreja não pode ser assim? Esse não é o tipo de argumentação que vai resolver o assunto, porque a igreja seguia não pelo veso cultural, não pela moda cultural e sociológica, mas a igreja seguia pela palavra de Deus. Os argumentos sociológicos e culturais, eles são bem limitados e não podem resolver o assunto. Então, já vamos deixar acertado aqui que nós vamos considerar a supremacia da Escritura no debate teológico e eclesiológico a respeito da ordenação feminina. Então eu vou começar fazendo uma análise das 3 passagens mais usadas em defesa da ordenação feminina. A primeira delas é Romanos capítulo 16, verso 1. Aliás, são 4 passagens onde o apóstolo Paulo diz: eu recomendo a vocês Febe, diaconisa na igreja de Cencreia. Bom, a palavra diaconisa, na verdade, é a tradução de um verbo que literalmente diz que está servindo, é o verbo diaconel, que é às vezes usado num contexto de posição oficial, daí a tradução diaconisa, ou simplesmente no sentido geral de alguém que serve. No contexto imediato, Jesus e Paulo são chamados de diáconos, o mesmo verbo, e significando não que eles eram diáconos de uma igreja, mas simplesmente que eles eram servos, que eles estavam ministrando alguma coisa a alguém. Então, Romanos 16, verso 1, não quer dizer que Febe era uma diaconisa. Na verdade, simplesmente que ela servia a igreja lá em Cencreia. O outro argumento também está em Romanos capítulo 16, dessa feita no verso 7, onde o apóstolo Paulo menciona Andrônico e Júnias, e diz que eles eram notáveis entre os apóstolos. Então esse versículo é usado para dizer que Júnias era uma mulher e que ela era uma apóstola, uma apostoliza, e que era notável, era uma e das boas, uma excelente apóstola. Bem, existem alguns problemas com essa interpretação. Primeiro é saber se Júnias de fato é um nome masculino, porque nem sempre porque termina em A se é um nome feminino, porque nem sempre se termina em A quer dizer que seja mulher. Por exemplo, Barnabás no grego é masculino, Caifás é masculino, Júnias não quer dizer necessariamente que seja um nome feminino, pode muito bem ser um nome masculino. Segunda coisa, quando diz
notável entre os apóstolos não quer dizer que Júnias, quem quer que seja, era um apóstolo notável, mas simplesmente que os apóstolos que existiam tinham Júnias em grande consideração. Além do que, a palavra apóstolo nem sempre significa os 12 e Paulo, mas simplesmente alguém que é enviado. Então, existe muito se, existem muitas possibilidades de interpretação de Romanos 16:7 para que a gente use para dizer que havia uma mulher na igreja primitiva chamada Júnia e que era uma apóstola e uma apóstola notável. Uma outra passagem que é muito usada é Gálatas 3:28, onde o apóstolo Paulo diz que em Cristo não há judeu nem grego, pobre, rico, ou homem ou mulher, todos são um em Cristo Jesus. O argumento é que em Cristo acabaram-se as divisões e que, portanto, homem e mulher podem exercer os mesmos papéis na igreja. A resposta que nós damos é que Paulo ali não está falando de eclesiologia. Paulo não está tratando da administração da igreja ou dos cargos que devem ser ocupados. O apóstolo Paulo está tratando da justificação pela fé. Ele está dizendo que diante de Deus, em Cristo, não há diferença. Homem e mulher são justificados da mesma maneira, pela fé em Cristo Jesus. O fato de que nós somos justificados igualmente, homens e mulheres, não quer dizer que nós temos igualdade, ou pelo menos similaridade, nas funções que nós ocupamos na igreja. Uma vez que Gálatas 3:28 não está falando de eclesiologia, mas falando de soteriologia. Ali está se falando da unidade em Cristo, não de igualdade de funções. É, mais uma vez, um texto usado fora de contexto. Em Atos 2:16-18, nós temos o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, em que Pedro faz uma citação do profeta Joel e diz que o que estava acontecendo com o derramamento do Espírito Santo é o que tinha sido dito pelo profeta Joel, de que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí o argumento é o seguinte: uma vez que o Espírito Santo foi concedido tanto aos homens quanto às mulheres, por que as mulheres não podem exercer os mesmos dons, a mesma função que os homens? Afinal, elas receberam o mesmo Espírito Santo. Havia mulheres presentes lá no dia de Pentecostes, inclusive nomeadas, chamadas por nome. Se elas foram cheias do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo juntamente com os apóstolos, por que elas não podem ocupar uma função de liderança na igreja? A resposta é que existe uma diferença entre dom espiritual e ofício. Uma pessoa pode ter o dom de pastorear, mas não o ofício de pastor. Eu conheço muitas mulheres que são excelentes pastoras. Cuidam, ouvem, aconselham, choram junto, chegam perto, mas não são pastoras. Isso não impede que elas exerçam o seu papel de ajudadora, de conselheira. Eu considero a minha esposa, a Minka, como uma pastora por excelência. Ela cuida, ela vai atrás, ela é carinhosa com os que estão necessitados e ela é toda ouvidos, ela é muito paciente, até mais do que eu. Mas ela não é pastora. Ela tem o dom, mas não o ofício. Da mesma forma, o fato de que mulheres receberam o Espírito Santo, falaram em línguas no dia de Pentecostes, isso não as qualifica para ser necessariamente pastoras ou presbíteras, porque quando a gente vai olhar as qualificações exigidas para o presbítero ou pastor, lá em 1 Timóteo capítulo 3, não tem nenhuma dessas coisas como condição, falar em línguas, ter recebido o Espírito Santo, mas tem, por exemplo, que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, o que evidencia que Paulo tinha em mente homens quando ele fala do oficialato. Tem uma outra passagem, mas eu vou citar apenas por curiosidade, porque eu quase que não acreditei quando ouvi. Lá no livro de Gênesis está dito que Raquel era pastora, e era pastora de ovelhas. E aí vem o argumento, olha, Raquel era pastora. Mas, gente, uma coisa é ser pastor de animais, não é? Outra coisa é você ter o ofício de pastor para cuidar de pessoas, completamente diferente. Eu só citei porque já ouvi mais de uma vez alguém usar esse tipo de argumento, né, de que Raquel era pastora, e aí então por que mulher não pode ser pastora? Bom,
Vamos ver agora algumas passagens que impõem restrições ao ministério feminino. 1 Coríntios 11, de 2 a 16, o apóstolo Paulo diz que a mulher deve colocar o véu no culto porque ela está debaixo de autoridade. Era um costume da época que a mulher de respeito, a mulher recatada, ela tinha o véu como sinal de que ela estava debaixo da autoridade do seu pai ou do seu marido, do seu irmão mais velho. Enfim, era assim que funcionava. O véu era uma expressão cultural do princípio da submissão. O que aconteceu era que as mulheres queriam tirar o véu na hora de orar e profetizar no culto. E o apóstolo Paulo disse que elas deveriam usar o véu como símbolo de que elas estão debaixo de autoridade. O véu passou como expressão cultural desse princípio, mas o princípio permanece. A mulher, ela está debaixo de autoridade. E na cultura de hoje, não se usa o véu para expressar isso, mas outras manifestações, como, por exemplo, não assumir posição de liderança que dê a ela autoridade sobre a congregação e sobre os homens. Na primeira carta ainda, no capítulo 14, de 33 a 38, o apóstolo Paulo diz que a mulher deve se manter em silêncio na igreja e que se ela quiser aprender alguma coisa, que ela pergunte em casa ao marido. Algumas pessoas dizem que aquilo ali é uma proibição para falar em línguas. Na verdade, a proibição é que a mulher participe no julgamento dos profetas, que é o assunto que está imediatamente antes. Paulo diz que os profetas poderiam falar e que os demais julgassem. E logo em seguida ele diz que a mulher deve se manter calada. E diz que se ela quer saber alguma coisa, pergunte ao marido. Então o contexto nos ajuda a entender que Paulo está proibindo que a mulher se envolvesse em debates públicos para questionar as profecias ou a pregação, porque fazendo isso poderia dar a impressão de que ela estaria exercendo autoridade sobre o homem ou sobre a igreja. Uma outra passagem que coloca restrição ao ministério feminino ordenado é a 1 de Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, quando o apóstolo Paulo diz que mantenha-se a mulher calada na igreja. E que ele diz, não permito que a mulher ensine, nem que use autoridade de homem. Bom, a gente junta aí as duas coisas e vê que o que Paulo está dizendo, não permito que a mulher ensine com autoridade que é própria do homem, ou seja, que a mulher seja ordenada, pastora, presbítera, e que ela, a partir dessa posição de autoridade, ela ensine a palavra de Deus. Nada contra a mulher ensinar, a mulher trazer uma palavra, uma mensagem, mas o que a Bíblia proíbe, eu devia dizer isso desde o começo, eu não tenho nada contra o ministério feminino, a não ser a única restrição que a Bíblia coloca, que é o ofício de pastor presbítera, o ofício que dá a ela autoridade sobre a igreja, que é exatamente isso que Paulo está dizendo em 1 Timóteo 2. Ele não permite que a mulher ensine com autoridade de homem, com autoridade que é própria do homem. E com isso aí eu penso que o assunto fica relativamente esclarecido, para mim, é definitivamente estabelecido. Bom, alguns acham que, alguns trazem o argumento de que a submissão da mulher é alguma coisa que Deus impôs depois da queda, quando o castigo da mulher foi o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Não cola esse argumento, porque antes da queda, já na criação, Deus primeiro fez o homem e do homem tirou a mulher como uma auxiliadora idônea. Os papéis diferentes já estavam estabelecidos na criação e antes da queda. Outros dizem que essa ideia de que a mulher está submissa faz da mulher inferior. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele usa o seguinte argumento para falar da submissão feminina. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Ou seja, assim como Deus é o cabeça de Cristo e os dois são duas pessoas da Trindade iguais em glória, honra e majestade, assim também o homem é o cabeça da mulher, e isso não quer dizer que eles sejam desiguais, mas eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui é importante a gente fazer uma diferença entre igualdade ontológica do ser, Deus criou homem e mulher iguais, e subordinação funcional.
Homem e mulher são iguais, mas eles trabalham em níveis diferentes, ocupam diferentes posições dentro da economia divina. Bom, aqui é bom lembrar, pensando aqui na esfera dos dons e na esfera dos ofícios, nós cremos firmemente no ministério da mulher na igreja e sem a atividade das mulheres na igreja, ela de fato não, a igreja dificilmente estaria andando, né? As mulheres são extremamente importantes com todos os seus dons, talentos, todas as coisas que elas fazem, mas existe uma distinção entre dom espiritual e o exercício do ofício, que carrega em si autoridade. Bom, então isso traz algumas implicações para nós, né? O princípio é eterno, são complementares, homem e mulher, mas a expressão é cultural. Como isso vai ser expresso é cultural, mas o princípio permanece o mesmo. Então, enfim, eu quero terminar dizendo exatamente isso aqui, que eu creio no ministério das mulheres, o que eu puder fazer, o que eu posso fazer para capacitar as mulheres a exercer e ministrar os seus dons que receberam de Deus, eu faço, mas eu creio que a Bíblia impõe uma restrição, que é o exercício da autoridade espiritual na igreja. Ministério feminino, sim. Ministério feminino ordenado, não. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e até uma próxima vez.